sei porque eu faço essas coisas comigo mesma. Mas eu comprei o Babel. Eu comprei naquela promoção da Amazon. Tava barato. Eu fiquei muito curiosa. Eu queria muito ler essa autora já. E esse daqui é um livro único, né? Então, eu acho que foi o único que ela escreveu até agora. Não sei, tava barato. Gente, qual é a desculpa pra eu ler esse livro? Tava barato. Vocês vão entender, né? Mas então, ai, já caguei a minha unha. Já falei pra vocês que eu faço a unha pra combinar com o livro que eu tô lendo. Eu tenho essa disfunção. Eu tenho uma meta todo ano de ler um livro em inglês. Nenhum ano até agora eu cumpri. Esse vai ser o primeiro ano. Eu tinha selecionado um outro livro pra essa categoria, que inclusive tá no meu vídeo de 12 livros pra 2023. Eu tinha selecionado um outro livro. Mas como eu comprei esse, eu fiquei muito interessada, eu vou trocar. Se der pra ler os dois, tudo bem. Senão, esse seria o meu livro em inglês. Ele tem 400 e tralalá. 542 páginas. Eu não sei por que eu faço essas coisas comigo mesma. Porque ao invés de começar com um livro fininho, não, eu preciso começar com um livro em inglês de 500 páginas. Eu falo um pouco de inglês. Um pouco não. Eu falo inglês. Eu não me considero fluente. Mas eu consigo, tipo, conversar. Trabalhei numa empresa. Trabalho, tipo, fazendo uns freelancerzinhos ainda. Mas já consegui trabalhar numa empresa e tal. E aí, vocês lembram da época da escola, né? Pra você aprender uma língua. Então tem o falar, o escutar, o ler e o escrever. Eu diria que eu sou ótima em escutar. Tipo, assisto Kardashian sem sem legenda. Assisto bastante coisa sem legenda. Consigo, os podcasts, coisas assim. Então, eu sou muito boa de escutar. Eu falo bem. E aí ler e escrever. Eu não sou muito boa de escrever. Comecei a pegar um pouco mais o jeito. E ler também, assim, eu leio artigos e coisas muito por cima, mas nunca tinha pegado um livro. Então, tô fazendo isso comigo mesma esse ano, né? Me desafiando. Quando esse livro chegou, eu fiquei muito interessada, primeiro, porque eu acho ele muito bonito. Segundo, que eu gosto muito desse nome, Babel, da Torre de Babel. Eu gosto muito de história, então eu já fiquei animada aí. É um livro que o BookTok gringo fala muito. E uma frase me pegou muito, que é essa frase aqui atrás, que fala que um ato da tradução é sempre um ato de traição. E aí eu fiquei, what? Já fiquei muito animada pra ler. Eu li o primeiro capítulo até agora, que são 18 páginas. E ele vai contar a história desse menino, que ainda não tem um nome, porque ele é chinês. E ele não tem um nome em inglês, então ainda não dão um nome pra ele nesse primeiro... Dão pra ele um nome lá no final do primeiro capítulo. Mas ele sobrevive a uma praga que atinge a cidade dele. Todo mundo morre, a família dele morre, a vila dele morre. E aí ele é salvo por esse professor. E quando ele fala assim, você quer levar alguma coisa daqui? Aí ele fala, os 4 livros que estão embaixo da minha cama. E o livro começa assim, sabe? Aí você fica tipo... Então você já começa a entender que ele, o professor, tem alguma história. Ele é um cara que... Ele é da China, mas ele sabe muito bem falar inglês, porque ele sempre recebeu livros que este professor mandava pra ele vai descobrir. Eu acho que... Eu não me lembro, porque já faz alguns dias que eu li o primeiro capítulo, que ele pergunta pro professor se ele é o pai dele, o professor fala que não, sabe? Então eles têm alguma relação que a gente não sabe qual é. Ele conhece a família desse menino, mas a gente não sabe qual é a relação entre eles. Mas assim... De verdade, eu fiquei muito mais animada em entender como que ela vai criar toda uma história sobre traduções do que sobre entender a relação deles ainda. Tem uma parte aqui que, depois que o professor pega ele, pega ele no sentido de carregar ele para fora daquela casa cheia de gente morta, de cadáveres. Eles vão entrar num navio pra ir pra Londres. E aí tem um cara que quer entrar no navio também, um chinês, ele tá com uma carta, tipo um passaporte, de que ele fez um trabalho, esse trabalho daria esse passaporte, e o cara que está vistoriando os ingressos, né, tipo, pra entrar no barco, fala que ele não pode entrar. E ele, como? Mas por quê? Mas eu tenho ingresso e tal, não sei o quê. E este menino é a única pessoa que consegue fazer realmente essa conversa entre duas pessoas. E ele fica lá sem saber o que fazer. Mas ele precisa tomar uma decisão e ele acaba
falando pro cara que ele não pode entrar, não pela razão correta, mas ele mente. E isso já te coloca uma pulga atrás da orelha, sabe? E eu fiquei muito curiosa. Nossa! E aí agora eu vou passar o dia inteiro lendo. Aliás, hoje e amanhã e até eu acabar esse livro. Então é isso. Bem-vindos a esse vlog. Terminei a primeira parte do Babel e eu tô muito apaixonada nesse livro. Muito apaixonada, muito apaixonada. E nem é pela história, mas é pelo contexto. Eu acho que é porque eu nunca tinha lido Dark Academia antes e eu tô assim, no céu. Parece que ele está preenchendo o meu vazio nerd por dentro, sabe? Eu acho que, sei lá, todas as pessoas que gostam de literatura, acho que a galera de letras vai surtar nesse livro. Mas quem é interessado também vai amar. Enfim, a primeira parte ele vai falar sobre o Robin, que é esse menino que ele foi resgatado por esse professor em Canton, que é a cidade que ele morava na China com a família dele. Aquele clichê do garoto que sobrevive, né? E esse professor é um professor de tradução. Ele faz esse acordo com esse menino e falou, ó, então eu sustento você aqui em Londres para você aprender latim e grego. Você já sabe o chinês, então você continua treinando esse chinês. Então, além do inglês e do chinês, você vai aprender essas outras duas línguas para você entrar na Universidade de Oxford e virar um tradutor. E aí tem a mágica desse livro. A parte mágica, assim, é um pouco difícil ainda de entender, eu acho que por causa do inglês. Inclusive, eu tive um pouco de dificuldade, não vou mentir. Mas também não é como se esse mundo fosse pura mágica, sabe? Não é como se fosse um Harry Potter. Então, dá pra ir levando. Eu consigo me relacionar muito com o Robin. Eu acho que pessoas que falam mais de uma língua vão se relacionar muito com esse livro, porque ele fala sobre essa perda, esse gap, esse, sabe assim, que existe de você tentar traduzir uma coisa pra uma outra língua, que você sabe que essa palavra, sabe, não significa a mesma coisa, tem uma certa mágica nisso. E é exatamente daí que a mágica vem. E no começo, quando ele chega em Londres, que ele vai descobrir a cidade andando, ele pega alguns jornais e ele tenta ler. E ele fala, cara, eu tava lendo e não tava entendendo metade das palavras. E eu tava muito assim no começo. E aí eu decidi trapacear. Assim, algumas pessoas não acham isso trapaça. Eu acho isso trapaça. Mas não estou me sentindo culpada por isso, porque me ajudou a pegar o fluxo da leitura, que foi começar a ouvir o audiobook. Então, eu peguei o audiobook e tem me ajudado muito, muito. Parece, sabe quando você faz uma meditação guiada, que você vai pelo que a pessoa tá falando? Então, a leitura foi bem isso. Por mais que ele tenha um ritmo um pouco mais lento do que eu geralmente leio livros, foi muito bom pra eu entender o som das palavras e ele vai, tipo, numa dramaturgia também, sabe? Fazendo vozes e coisa e tal. Então, tem sido muito divertido. Essa primeira parte do livro é sobre ele ir pra Londres, ele estudar latim, estudar grego. Eu lembrei muito daquele filme Casamento Grego, sabe? Que o pai sempre falava que toda palavra tem origem grega. E aí aqui ele estudando grego é muito engraçado, porque esse personagem me vinha na memória o tempo todo. Mas essa parte fala muito sobre isso, sobre esse começo de estudo dele até ele chegar em Oxford. E aí ele vai descobrindo como funciona aquela parte da universidade, ele vai para o centro de traduções, que é realmente aquela torre de Babel, e eu preciso muito pesquisar sobre isso, porque eu sei que Babel tem uma origem bíblica, eu acho que esse nome deve ter vindo da Babilônia, de alguma coisa assim, e eu amava esse nome Babilônia. Tinha um restaurante aqui em Rio Preto com o nome Babilônia, e eu sempre amei essa palavra, sabe? Babilônia. Mas eu queria pesquisar depois um pouco mais sobre... Ele fala... Tem uma parte aqui que ele cita uma parte da Bíblia que fala de Babilônia, mas depois eu vou dar uma pesquisada um pouco mais aprofundada pra ver se tem alguma relação, sabe? Mas a parte realmente que eu fico mais animada de ler é essa parte acadêmica, do latim, de origem... É claro que não tem um português aqui, ele é muito de chinês e inglês, ele fala muito sobre a língua inglesa. Mas eu fiquei muito animada de estudar latim.
Eu já tinha vontade de estudar latim antes. E agora eu estou absurdamente louca pra estudar latim. Eu tô quase comprando aquele livro Latim em Pó, que é um livro que eu não lembro qual editora que tava lançando e apareceu algumas vezes na minha For You. E fala muito sobre o latim na língua portuguesa. Eu estou me coçando pra comprar esse livro. Me coçando, de verdade. Esse livro despertou uma CDF que tinha em mim. Ai, eu sinto que esse livro é pra juntar o clubinho das pessoas nerds, sabe? Porque se você começa a falar, tipo assim, ai, porque tal palavra, a origem do latim significa muitas pessoas vão fazer, nossa, que saco. Sabe? Tipo, esse livro é pro clubinho de amigas do Ross. Porque o Ross é aquela pessoa que, tipo, porque isso significa tal, e todas essas pessoas de Friends ficam, tipo, nossa, que chato, nossa, que não sei o que. Tipo, não, cara, me conta, eu quero saber. Então eu sinto que eu consigo me relacionar com essas pessoas, sabe? Eu preciso juntar essas pessoas na minha vida, essas pessoas que não vão ficar, ai, que saco. É isso, esse livro, ele preenche esse lugar em mim, entendeu? De amigos CDFs. Não é CDF também, é tipo, sabe? É porque é legal, eu acho isso legal, então eu preciso de pessoas que também achem isso legal pra caralho. Eu não consegui me conter também, eu já assisti um vídeo de um menino que ele foi pra Oxford. Nossa, eu tô assim, quase pegando um empréstimo, comprar uma passagem pra Londres. Juro. Esse Dark Academia me pegou mais do que eu achei que fosse pegar. Mas isso tudo é só no primeiro livro. Ainda tem muita história pra rolar. Ainda tem mais 400 e poucas páginas. Amanhã eu acho que eu vou num café pra ler esse livro, tomar um café, me sentir um pouco mais, sabe? Sair um pouco de casa também, mudar o cenário. E aí eu vou ver se eu consigo ler o livro 2 inteiro no café. Veremos. Seguinte, hoje é segunda-feira, dia 14. Voltei a ler Babel hoje. Eu tinha dado uma parada pra terminar Vermelho, Branco e Sangue Azul e assistir o filme e ficar obcecada. Estou tentando sair dessa obsessão e voltei a ler hoje, capítulo 16. E pra melhorar, chegou o livro que eu comprei porque eu estava obcecada lendo Babel, que é Latim em Pó. Porque assim, eu fiquei completamente maluca. Eu já queria muito aprender latim. E aí, esse livro me despertou, assim, um negócio que eu simplesmente entrei na Amazon e comprei. Esse livro não é, assim, para um livro desse tamanho, ele não é barato. Ele custou 40 e poucos, 45, 46. Mas que saco! Mas eu tô tão louca de, tipo assim, vendo as linguagens, outras línguas, chinês, um pouco de francês, inglês pra caramba, que eu quero muito, tipo, aprender o latim, tipo, voltado pro português, assim, sabe? Então, talvez eu leia em conjunto. Vai aparecer nesse vlog, inclusive. E é isso. Acho que hoje eu vou ler mais um capítulo. Segunda-feira tem muita coisa pra fazer. Então, eu sempre falo que eu preciso acabar essa semana. Mas é que semana passada tinha Vermelho, Branco e Sangue Azul, não tinha como. Mas essa obsessão passou. Então esse daqui é o próximo da lista que eu vou acabar. Cara, eu não me aguentei. Eu comecei a ler introdução, assim. E é realmente muito... Aqui eu não fiz letras, então eu não sei de tudo isso. É muito legal uma pessoa de fora. Eu fiz jornalismo, então é um pouco de comunicação, mas não tem isso, sabe? Eu acho isso
fascinante, assim, linguisticamente. É muito legal porque aqui é um chinês, então é completamente diferente. Tipo, é desenho. Não sei se eu tô falando errado, mas é um signo visual e a gente usa a palavra como isso. Enfim, pra mim é completamente diferente, assim, porque não tem nem a mesma raiz, sabe? E aí aqui, nessa introdução, ele vai falar um pouco sobre mais ou menos a história do português e de como na nossa cabeça, pelo menos era o que tinha na minha cabeça, de que o português é uma herança nossa de Portugal. Então a gente começou a falar português assim que os portugueses entraram, tipo, chegaram no Brasil. Então essa foi uma das coisas que ele trouxe. E ele vai dizer que não, que a gente só vai começar a falar português como nação e que o Brasil é muito diferente de outros países, assim, porque de norte a sul do Brasil a gente fala português. Tem algumas regiões que tem outras línguas. Existem pessoas que falam línguas de sinais, que é completamente diferente do português, mas... e aí tem, por exemplo, as colônias do sul que falam as suas outras línguas. Tem comunidades indígenas que têm as suas próprias línguas. Mas no Brasil, se você viajar a qualquer lugar que você for do Brasil, você falar português, você vai ser entendida. E que isso em outros países não é uma realidade, sabe? Enfim, eu estou abismada. Ah, mas então, aí ele vai falar que o Brasil realmente só começa a falar português mesmo, de norte a sul, como um país que fala uma língua... Qual que é a expressão que ele usa? Eu devia ter grifado. Ele fala que essa ideia de que o Brasil... O português foi trazido para o Brasil com as caravelas em 1500 e aqui recebeu uma influência indígenas, e aí a gente começa a listar palavras com nomes de bichos e plantas. Sofreu uma influência africana, e aí uma lista de termos tipo de culinárias e de candomblé. E até depois de sentir o sopro dessas novidades, nosso idioma acabou ficando um tantinho diferente do que era. Então, um português muito temperado. É isso que a gente tem ideia de que era o nosso português, de que se formou desse jeito. Mas é um pouco mais dramático do que isso. E aí ele diz de que... Até porque a história do Brasil é muito mais dramática, né? Então, eu acho que não vai ser tão bonito de ler esse livro, porque a história do país é muito dramática, não no sentido de drama, mas é feio, né? Não é bonito. Então, o português não vai ser uma implementação bonita também, eu imagino. Mas ele fala que o Brasil unificado, que fala português, só começa a se delinear um ano depois da declaração da independência em 1823. Vocês estão chocados com essa informação? Porque eu tô. Não, assim, eu só tô irritada que o livro é pequeno. Eu odeio edição de bolso, já falei isso, né? Odeio edição de bolso. Então esse livro é pequeno, ele me irrita. Eu queria que ele fosse maior. Isso aqui é tamanho de livro. Isso aqui é tamanho de livro. Isso aqui eu posso considerar um tamanho de livro, mas isso aqui, não. Mas tudo bem, o conteúdo é maravilhoso, então eu vou relevar. Eu não sei vocês, mas eu, quando fica tipo 120 páginas pra acabar, pra mim é maratona. Pra mim é tipo assim, agora é sentar e só levantar, quer dizer, preciso comer, né? Mas só levantar depois que acabar de ler. Então, eu estou na página 430, que é o capítulo 25, tem 33, o livro tem 542, estou na 430, faltam 112 páginas. Então, a chance de eu acabar este livro hoje é muito grande. A chance de eu gravar é zero, porque a luz já tá horrível, já tô sem maquiagem, os caralho. Mas eu vou terminar esse livro aqui também pra falar com vocês. Agora deu uma melhoradinha no plot, tá? Agora o plot tá um pouco mais interessante, então... Acho que todo livro grande dá uma mornada no meio, mas tudo bem. Capítulo 25. Bora. Como que eu reclamo sem dar spoiler? Que eu tô, assim, um pouco revoltada. O que acontece? Vou tentar resumir a minha maior... Como fala? Tô lendo um livro em inglês, gente. Assim, vou dar uma de Luciana Gimenez em algum momento.
Minha cabeça vai ficar confusa. Mas assim, a minha maior preocupação, não é preocupação, o meu problema é que faltam 100 páginas pra acabar. E eu não confio nesse protagonista pra resolver o que precisa ser resolvido. Tá entendendo? Eu acho ele muito imaturo e muito criança. Eu acho que, tipo assim, ele foi colocado uma responsabilidade nele como protagonista de resolver as coisas, assim, meio Harry Potter da vida, e que ele não vai dar conta. Eu não acredito que ele vai dar conta. Tá ligado? Porque assim, é claro que várias coisas aconteceram, 400 páginas de coisas aconteceram, ele evoluiu e tudo mais, tudo bem. Mas assim, você quer juntar 7 anos em um, entendeu? 7 anos de Hogwarts em um livro só, não tem como. Então, eu fiquei um pouco revoltada. A hora que eu li isso, a câmera tá até tremendo. A hora que eu li isso, essa burrada que ele fez, eu simplesmente botei meu marcador, fechei e fiz assim, ó. Quê? E eu tô aqui tremendo a minha perna, revoltada. E vim aqui reclamar pro Zeca. Quem lê vai me entender. Se você chegou na página 448, se você chegou na página 448 e viu o que acontece, você vai entender esse momento que eu tô. Isso aqui, sabe o que parece pra mim? É você querer convocar o Neymar pra Copa. Moleque, você quer botar um moleque pra resolver um trabalho de gente grande? Não! Não! Tô revoltada. Eu vou terminar esse livro na garantia do José Arthur. Porque se o José Arthur, olha, se ele me decepcionar... Ai, gente. Vocês não sabem quanto tempo eu demorei pra gravar essa parte final de Babel. Chega a ser vergonhoso. Faz assim, meses que eu terminei de ler. Meses. Não tô brincando. Mas eu acho que eu posso me explicar. Eu acho. Não sei. Por quê? É por causa deste serzinho aqui. Mas primeiro vamos falar sobre Babel. É muito engraçado a empolgação, começo, meio e fim de um livro. Porque quando começou esse livro, eu achei que fosse o melhor livro da minha vida. Eu falei, nossa, esse livro é perfeito. Eu quero morar nesse livro. Eu preciso desse livro. Assim, ele junta um Dark Academia, ambientes acadêmicos, absolutamente todas as aulas de latim eu grifei. Palavra vem de não sei de onde. Eu amei. Eu amei, é perfeito, maravilhoso, até deixar de ser. Então, esse livro pra mim, ele é muito mais ambientação, aesthetic, sabe, vibes, do que o plot da história em si. E aí, quando eu falo dessa coisa de ambientação e aula de latim e coisa que eu queria morar, é muito Harry Potter pra mim. Assim, pra mim ficou muito isso na minha cabeça, de que eram aquelas aulas de Harry Potter que você fala, gente, eu posso viver nesse lugar, eu posso morar, podem ter 8 livros, e filmes, e videogames, e eu nunca vou me cansar, sabe? Então, tipo, além do Harry Potter lutando contra o Voldemort, tem o Harry Potter nas aulas, assistindo aulas, aprendendo, e a gente aprendendo coisas que não existem. Isso aqui existe. Tudo, tipo assim, ela não inventou essa etimologia. Ela não inventou esse latim. Então, são aulas que não são coisas que não existem, né? Que me fugiu a palavra. São coisas que existem, sabe? Então, tipo, você tá assistindo uma aula, você tá lendo sobre uma aula, não é um teste de sobre, qual é o resultado se um sapo choca um ovo de galinha? É um basilisco. Não, pra mim não tem sentido.
Eu amo Harry Potter, mas cientificamente isso não faz sentido. E eu não consigo aceitar essa explicação de magia. Não consigo aceitar. Agora, aqui, tudo faz sentido. E aí, o que eu fiquei um pouco decepcionada, assim... E eu não sei se decepcionada é a palavra, porque depois eu realmente entendi o que acontece, e aí é muito difícil. Porque você entende o porquê das coisas acontecem, mas não é do jeito que você gostaria que fosse. Então, deixa eu tentar falar sem dar spoiler. Isso não é um spoiler, está escrito aqui que é... Não, peraí, aonde? Tem algum lugar, cacete, peraí. Ele fala alguma coisa de violência. Ah, aqui, ó. Babel. Ó, Babel. Tá focando? Tá focando. Ou a necessidade de violência. Tá escrito aqui, não tá? Então tá bom. Então, vai chegar uma hora que vai precisar ocorrer uma guerra. Certo? Só que aí, essa guerra, ela não é uma Segunda Guerra Mundial. Ela é uma Guerra Fria. Se eu não der muitos spoilers. E isso me broxou. Isso me broxou, porque eu tava assim... É agora que o pau vai comer. Não. Eu fiquei esperando, tipo... Tiro, porrada, bomba, sangue... Pá, 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 sabe? Uma guerra. E veio, tipo... Um petit comité, assim, aí eu fiquei... E aí eu realmente brochei do livro. Porque daí já não tinha mais aula... Nananã... E eu fiquei... Então, enfim... O livro... Leia pela... Eu indicaria, eu recomendaria esse livro. Mas pra quem é aquele nerdzinho de latim, português... E sabe, quem é estudante de letras vai amar. Porque a história em si é bem blé. É bem... Não é nada surpreendente, assim. É legal, você fica entretido e tudo mais. Mas se eu tivesse que te recomendar, não seria pela história. Não seria tipo, nossa, leia porque a história é muito legal, você vai amar do começo ao fim. Não. Seria tipo, cara, leia e pense, tipo assim, mergulhe nesse universo. Eu espero não ter dado muitos spoilers. Eu acho que a parte da guerra foi um pequeno spoiler. Foi um pequeno spoiler, mas não tem como dar no spoiler. Já contei a história. Tipo, o menino, já falei isso daí. Então, assim, tirando o plot e tirando a ambientação, tem uma coisa que me fez amar muito esse livro e me deu o apego emocional que os personagens da história faltaram. Que é o gatilho de curiosidade. Eu sei que gatilho é muito usado hoje como uma coisa, tipo um gatilho ruim pra experiências traumáticas e enfim, mas eu amo o tipo de livro que me dá gatilho de curiosidade. E esse daqui, eu acho que fazia muito tempo que um livro não me dava tanto gatilho de curiosidade quanto esse. O que eu quero dizer com gatilho de curiosidade? Por exemplo, o livro se chama Babel. Babel já é um nome que tá no seu inconsciente, você não lembra de onde, se você não é uma pessoa da igreja. Então eu fiquei, gente, Babel me lembra, sabe, Babilônia, mas também me lembra alguma coisa, o que é. E aí você vai naquela pesquisa, e aí várias coisas que são faladas dentro do livro também, sabe, assim, me geraram uma curiosidade, e eu amo livro assim. E aí eu fui dar um Google, me corrijam se eu estiver errada, mas Babel, depois do dilúvio de Noé, só existia uma população que falava a mesma língua. E aí eles queriam construir uma torre tão grande que chegasse ao céu. E aí Deus achou ganancioso e fez alguma coisa, lançou algum feitiço. Brincadeira. E aí teve alguma coisa que ele fez todo mundo falar idiomas diferentes. E aí é por isso que hoje no mundo pessoas falam idiomas diferentes. E aí a Torre de Babel, que é a torre de tradução. Enfim, foi uma história muito ruim. Contei de uma forma péssima, mas vocês entenderam mais ou menos. Então é isso. E aí eu fiquei assim, muito bom a pessoa ter referência. Autores que têm referência são tudo pra mim. Já ganhou pontos.
O plot é ruim? É, mas tem uma referência boa e tem latim. E aí, falando em latim, porque aqui fala-se muito sobre latim, tem muitas aulas de latim, eu comprei este pequeno livrinho. Eu já tinha visto esse livro no Instagram da Companhia das Letras, sabe assim, passou? Enfim, coloquei na minha lista e aquilo ficou. E aí, a hora que eu tava lendo esse livro, eu falei, cara, eu preciso comprar. Porque o Babel, ele vai falar muito sobre chinês, inglês, às vezes algumas outras línguas, tipo francês, até um grego e tal. Mas não fala muito sobre português. Português aparece raras vezes aqui. E aí eu fiquei na curiosidade do latim, da formação linguística do português pelo latim. E aí eu comprei este livro. Assim, esse livro, ele precisa ser consumido em doses homeopáticas, porque ele vai foder a sua cabeça. O meu tem tantas marcações, olha isso. Eu devorei esse livro não de rapidez, porque eu demorei um pouco pra ler, mas de um apetite intelectual que eu não tinha, porque eu não fiz letras, eu fiz jornalismo. Então, eu tinha essa vontade. E esse livro, ele não só saciou muitas vontades que eu sabia que tinha, vontades que eu não sabia que tinha, e ele me deu outras vontades. Então, assim, ó, eu estou maluca por aprender latim. Eu já quero, tem uma bibliografia aqui no final que eu já quero comprar tudo. Talvez eu faça faculdade de letras. O título desse livro faz referência a uma música do Caetano Veloso, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, e fala exatamente sobre o português ser esse latim em pó. O resto de latim que sobrou. Isso é muito bom. E aí ele começa falando sobre como o Brasil é um país monolinguístico. E sabe aquela coisa que é óbvia, mas que você nunca tinha parado pra pensar? Porque o óbvio também precisa ser dito. Essa frase eu aprendi na minha vida e nunca mais esqueci. Então, o óbvio precisa ser dito. O Brasil é um país monolinguista. O que quer dizer? Quer dizer que se você for do Iapoque ao Chuí e você falar português, todo mundo vai te entender. É claro que existem algumas comunidades que falam os seus próprios idiomas, mas no geral o Brasil todo fala um idioma. É diferente se você for pro Canadá, por exemplo, que muita gente fala inglês, mas muita gente também fala francês, e às vezes as pessoas que falam francês não falam inglês, e a pessoa que fala inglês não fala francês. E isso acontece também em alguns outros países de vários continentes, europeus, asiáticos, africanos, principalmente africanos, eu acho. Eu não sei se principalmente africanos e asiáticos. E eu nunca tinha parado pra pensar o quanto isso pode ser diferente da nossa realidade, sabe? Porque a gente pensa, você vai pra outro país falar uma outra língua. Eu não sei, isso bugou a minha cabeça de um jeito que eu ainda tô processando. E uma das coisas muito legais que ele fala aqui também é sobre o preconceito do brasileiro com o próprio português. Porque a gente considera, e aí isso é realmente uma herança, a gente considera o português um idioma elitista. Porque é uma coisa que a gente herdou de Portugal, e que se a gente herdou de Portugal é a elite que fala. E por causa do tanto de regra normativa que tem, o português que a gente fala no dia a dia e o português com as regras não tão certinhas, ele é um português marginalizado. E é muito engraçado pensar isso, porque eu sempre realmente fui a pessoa que corrigia as pessoas falavam português errado, gramaticalmente errado, mas porque ele diz que a língua é uma coisa viva e que, teoricamente, o português que a gente fala hoje é realmente o português pobre de antigamente, porque foi o português que ficou. Então, o português que a gente fala é o português que vai mudando as regras. A gramática segue a sociedade, não a sociedade segue a gramática. Tem uma frase que ele fala aqui que eu achei muito legal, que tá na página 32. As regras de uso de uma língua não podem ser mais determinantes do que o coletivo dos seus usuários. Eu sei que pra quem é de letras isso deve ser muito tipo, tá bom, eu já sabia disso. Mas eu não sou. E eu tô tipo... juro pra vocês têm noção da felicidade que eu tava lendo esse livro. E aí eu juro que eu vou tentar não falar muito sobre esse livro, porque o foco é falar sobre este livro, mas esse livro aqui me deixou muito empolgada, que é sobre o porquê
a gente é um país latino-americano. Por que que de onde que vem esse latim? Gente, juro pra vocês, eu me senti muito burra lendo esse livro, porque na minha cabeça, eu não sei se eu fazia referência de que o latim e latino tava ligado. Faz sentido? Presta atenção. Nós, do Brasil, América Latina, viemos e temos um idioma de origem latim. Essas coisas, elas não correlacionavam no meu cérebro. E, de novo, é muito óbvio. Eu juro, eu não sou uma pessoa burra, mas assim, precisa ler mais. Mas depois que eu entendi que somos um país latino, porque viemos de povos latinos que falavam latim. E que povos são esses? Porque... E aí que o negócio buga. Gente, deveria ter... Eu não sei, eu preciso entrar num fórum de discussão sobre isso. Eu preciso de professores pra eu conversar sobre isso. Porque não tem ninguém pra conversar sobre isso. Mas assim, vocês já foram no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo? O Museu da Língua Portuguesa tem uma árvore. Eu vou ver se eu acho, porque eu fui, mas eu não sei se eu tenho imagens. Ele tem como se fosse uma árvore genealógica do português. Então, português, espanhol, francês, a gente... visualmente, assim, foneticamente, a gente consegue ver que tem palavras parecidas e que por isso eles se originam do latim. Agora, muitas outras línguas também se originam do latim e muitas outras línguas vêm de muito antes disso, enfim. É uma coisa muito maluca, mas é muito legal porque a gente fala... Porque, vamos lá, pera, é muita informação na minha cabeça. Porque assim, ó, beleza, vamos falar a gente Brasil, tá? A gente Brasil fala português porque fomos colonizados por portugueses que falavam português. Mas por que os portugueses falavam português e os espanhóis falavam espanhol? Esse mesmo processo de pegar uma língua e adaptá-la, e com o passar dos anos você vai mudando ela, também aconteceu em Portugal. Com o latim que veio dos romanos. Aí eu fiquei, olha... E aí, enfim, ele vai falar sobre todo o surgimento também do latim em Lácio, na Itália, sobre como os povos romanos levaram esses latins e por causa da expansão do Império Romano foram surgindo isso, que depois foram surgindo diferentes povos que falavam diferentes idiomas, e aí esses povos, enfim, aquela linha de história toda. E o que eu fiquei pensando muito sobre isso é que, por exemplo, existem palavras que a gente usa hoje, como barro, que são palavras que se usavam há 10 mil anos atrás. E se você não lembrou de Meninas Malvadas quando eu falei isso, não existe amizade. Nossa, isso é tão barro. Então agora, a partir de agora, você vai falar, isso é tão barro, quando alguma coisa for muito antiga, tipo de 10 mil anos. Eu vou fazer o barro pegar. E aí, ele fala também sobre como o latim foi uma língua que durou tanto tempo que, tipo, o começo do latim e o final do latim, sabe, assim, tipo, não era igual. Porque a língua, ela é viva e ela muda e tudo mais. E tem uma coisa muito legal também, ele fala sobre Camões. Por que os Lusíadas é o livro mais importante da literatura portuguesa? Eu posso estar falando besteira, porque faz um tempo que eu já li. Professores de literatura, por favor, não me matem. Mas assim, Os Lusíadas, ele foi o primeiro grande livro escrito em português. Tem noção? Era latim, foi mudando, português. A gente não tem um meio termo. Então assim, a gente fala um idioma... qual foi o primeiro livro escrito em português? O primeiro grande livro. Os Lusíadas, de Camões. Só por este pequeno motivo eu já quero ler. E é claro, pra gente hoje, ele vai parecer muito mais latim do que português.
Mas naquela época, ele era português e não latim. E aí onde eu queria chegar? Porque que esse livro também tem uma conexão muito grande com Babel, não só pelo latim. Porque hoje, peraí que eu vou colar. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo falam uma língua romana. Então isso mostra como o Império Romano foi disseminado no mundo e como ele ainda vive. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso idioma e a nossa herança e o nosso passado e a nossa história e tudo isso é um passado de violência. Aqui a violência é porque é muito real, assim, é muito real. Toda a estrutura capitalista, colonial, exploratória, é que aqui eles fizeram muito voltado para a língua mesmo, mas faz todo sentido com relação à nossa história, com relação ao nosso português mesmo, porque esse livro aqui, ele também é um documentário chamado Nossa Pátria Está Onde Somos Amados. E nesse documentário, o Krenak, que é um ativista indígena e um escritor, ele fala que... eu anotei. Eu anotei um minuto. Ele diz no minuto 25 e 30. A língua pode ocultar tudo, menos a violência. E o português, principalmente o português que a gente fala hoje, ele é fruto dessa violência. De uma minoria elitista e violenta e opressora e de uma maioria que teve que se adaptar a uma língua nova para sobreviver e que o resultado dela é o idioma que a gente fala hoje. Mas tem uma coisa que me marcou muito desse documentário, que foi, assim, várias coisas me marcaram muito sobre esse livro, tá? Esse livro, ele me deu muitos gatilhos, que é, assim, um ciclo sem fim, que nos guiará. Perdão pela piada. E aí tem uma outra parte do documentário, que um xamã chamado, eu tô colando, Davi Yanomami, fala que ele só aprendeu português pra sobreviver. E isso explodiu a minha cabeça. Porque ele é Yanomami, ele fala Yanomami, ele não precisa do português, mas ele aprendeu o português pra sobreviver. E ele ensina o português pra que... ele fala que o português é um vírus na comunidade dele. Mas que ele precisa ensinar português pra que eles saibam se defender. Pra que eles saibam ligar pra polícia, fazer denúncia, fazer boletim de ocorrência. E isso, assim... Isso me tocou, assim, de muitas maneiras. Enfim, pra finalizar, eu escrevi tanta coisa pra falar, eu acabei não falando metade, porque eu acho que também vai ficar muito repetitivo. Eu vou falar esse livro inteiro, se me deixar. Mas... leiam Babel. Pela ambientação, não pelo plot. E pelo gatilho de curiosidade que vai levar vocês. Se não for pelo Latim em Pó, vai ser por algum outro. E, assim, eu jurei que eu não ia ser a pessoa que fala, comenta aqui, não sei o que, sabe? Mas eu realmente preciso de indicações de livros que deem gatilho de curiosidade. Eu preciso. Assim, são todos Dark Academia? Ou existe mais algum outro gênero que eu não saiba? Porque esse foi o meu primeiro Dark Academia. Se for assim, eu fecho a minha vida e eu leio só Dark Academia. Porque isso é maravilhoso. É o meu gênero. É a minha trope, sei lá, o que vocês quiserem chamar. Pra mim, é isso aqui. Não precisa nem ter assassinado, não precisa ser Dark, pode ser só Academia. Mas enfim, daria 3 estrelas pelo plot, 4 pela ambientação e 5 pelo gatilho de curiosidade. Porque eu acho que a melhor coisa que um livro pode fazer por você é te despertar para outros assuntos, para outros universos, para outras, sabe assim, pra uma curiosidade que vai alimentar uma faísca e isso vai ser até o final da vida. Assim espero eu.